E aí, pessoal, tudo bem? Queria saber quantas vezes você escutou Black Friday hoje? Várias, né? Hoje, nas últimas semanas também. E é interessante a história do surgimento desse termo. Existem várias vertentes. Uma delas é que em 1869 era muito comum utilizar o termo para denominar situações ruins. Então, por exemplo, a primeira crise que se tem notícia séria da Bolsa de Valores, em 1869, quando dois especuladores tentaram quebrar a Bolsa de Valores, que na época era lastreada em ouro, né? Então eles chamaram, o governo teve que intervir, e eles chamaram de Black Friday o dia que isso aconteceu, porque o ouro ficou muito barato. O governo interviu para que não houvesse algum tipo de especulação. Então, existe também uma outra possibilidade que foi nos anos 50, quando um jornal da época criou o termo para denominar um tipo de doença laboral que acontecia com os trabalhadores no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. E é interessante que o Dia de Ação de Graças ele foi um feriado, um dia especial criado nessa época mais ou menos, e foi criada para estimular as compras realmente. Inclusive antes ele era exclusivamente para a última quinta-feira do mês de novembro. Aí uma vez isso aconteceu e caiu no último dia de novembro. E aí o presidente Abraham Lincoln, na época, ele instituiu que seria sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. E aí dessa forma eles conseguiram aumentar o tempo que precede o Natal e consequentemente aumentaram as vendas. Mas quem primeiro fez o uso desse termo especificamente para promoções no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos foi o estado da Filadélfia. Isso na década de 70. Porque como vendia muito nesse dia e as ruas ficavam congestionadas, eles chamavam de Black Friday porque tinha muita poluição, muita fumaça de carros, né? Então esses lojistas utilizaram esse termo. E somente em 1990 que os outros estados americanos passaram a utilizar esse termo também. Ou seja, não é um termo antigo, é um termo recente. Ele não foi adotado imediatamente, ele foi adotado aos poucos nos Estados Unidos. Somente no ano 2001 é que o Black Friday se transformou no dia de maior volume de vendas dos Estados Unidos, ou seja, menos de 20 anos. E foi mais ou menos a partir dessa época que outros países começaram a utilizar também. O Canadá é um país que, na verdade, eles eram muito conhecidos pelos
pelos desfiles de Natal. Uma loja de departamento chama Eaton's no Canadá, ela era muito conhecida por fazer um desfile de Natal justamente nesse dia. Inclusive aquela loja, para quem conhece os Estados Unidos, tem uma loja muito conhecida que se chama Macy's. Ela copiou essa loja do Canadá, a Eaton's, e também, isso desde 1901, eles possuem um desfile de Natal muito conhecido, muito famoso, uma abertura oficial para a época de compras. E aí, hoje nós temos no México uma versão deles de Black Friday, que é considerado o dia de maior volume. O Brasil, o ano passado, o crescimento foi de 42%. Esse ano, com a pandemia, estão esperando um aumento maior do que esse, porque as pessoas ficaram em casa, não gastaram. E aí entra o motivo desse vídeo. Você que está precisando vender mais, olha o poder que há quando você cria uma razão, quando você tem uma razão para comprar. Você pode estar falando, mas ninguém acredita em Black Friday, ou eu não acredito em Black Friday. Tudo bem, aqui no Brasil é recente a confiança nesse feriado, nesse dia de promoção, né? Nesse dia promocional. Porque antigamente realmente as empresas não cumpriam com a promessa de dar um desconto efetivamente maior do que o resto do ano. Então, como a promessa não era cumprida, como não havia integridade, os consumidores, ou seja, os clientes externos, não acreditavam no Black Friday. Já nos Estados Unidos, realmente, as promoções eram e são promoções arrasadoras. Quem é que nunca viu aquelas imagens, né, das lojas abrindo e entrando uma multidão para comprar? Então, quando você tem uma promessa como empresa, como um negócio, você promete que vai solucionar um problema do seu cliente, do seu consumidor, aquele que compra o que você vende. Você está prometendo que vai resolver um problema que ele tem com o seu produto ou com o seu serviço. Se você não faz isso, você vai perder esse cliente externo, esse consumidor, e ele nunca mais vai comprar de você. A não ser que não haja outro no mercado, mas isso é praticamente impossível nos dias de hoje. Quando você entrega o que você prometeu, você não está fazendo mais do que a sua obrigação como negócio. Ele deu a parte dele, que é o dinheiro, e você deu a sua parte, que é o seu produto ou serviço. Agora, quando você supera as expectativas, ou quando você vende um produto ou um serviço e entrega algo a mais, que o seu cliente externo ou o seu consumidor, ele fica com a sensação de que está recebendo algo a mais do que ele imaginava, e isso é íntegro, isso é verdadeiro, você não só vai fazer uma venda, como você vai fidelizar o seu cliente externo. Por ter surpreendido, excedido as expectativas
e por ter sido íntegro. Parece óbvio, mas não é. E o Black Friday, ele é um exemplo muito interessante de algo que você também pode utilizar nas suas vendas. Inclusive, na legenda desse vídeo, eu vou deixar alguns exemplos bem rápidos do que são os gatilhos mentais. Você já deve ter ouvido falar ou não, mas gatilhos mentais são palavras-chave que, utilizadas da forma correta, elas causam ou elas motivam ações na direção que você deseja. E é interessante que essas palavras-chave, elas são ativadas numa área do cérebro chamada de sistema límbico, mas é uma área onde ficam os instintos. Ou seja, os instintos, eles simplesmente existem. Não há quase que um controle sobre eles. Então, quando o seu cérebro ele transforma um conhecimento em um instinto, vou dar o próprio Black Friday que a gente estava conversando é isso. Antes, no Brasil, as pessoas não acreditavam. Hoje as pessoas acreditam ou acreditam mais. Então aquela pessoa que tinha colocado no automático Black Friday igual a Black Fraud, e aí de repente começou a ficar sabendo que um amigo, um colega, um familiar fez uma ótima compra, comprou um produto XYZ por um preço fantástico, e isso vem se repetindo anos a fio, e a tendência é que se repitam mais, ele passa a acreditar naquilo. E aí o Black Friday, ele ativa um gatilho que se chama o gatilho... Na verdade, ele ativa alguns gatilhos, eu vou dar alguns exemplos. Ele ativa primeiro o gatilho da razão. Por qual razão você está fazendo essa promoção? O seu cérebro pergunta para o lojista, ou para a loja, ou para o site que você está olhando. Por qual razão ele está me dando um desconto desse tamanho? Aí, automaticamente, a resposta é dada, devido ao Black Friday. Ah, entendi. E aí, quando você vê que mais pessoas próximas ou não próximas, você vê de repente essa imagem das pessoas invadindo uma loja sedentas por compras, é ativado um outro gatilho muito poderoso que se chama gatilho da prova social. A prova social é quando você vê dois restaurantes, um cheio e um vazio, automaticamente o seu instinto te diz: o que está cheio é melhor. É a prova social. Então a Black Friday ativa esse gatilho também. Outro gatilho que a Black Friday ativa muito bem, o gatilho da escassez. Ou seja, é só hoje, é o dia mais barato do ano, são os preços mais baixos do ano, não vai haver mais esse preço depois. Então, o gatilho da escassez é muito interessante, porque o ser humano ele tem mais medo de perder do que deixar de ganhar. Fizeram um teste com investidores na Bolsa de Valores e ligaram para dois grupos. Às 5 da manhã ligaram para dois grupos, dizendo: eu tenho uma informação que vai fazer você ganhar $5.000. E para o outro grupo fizeram a mesma ligação no mesmo horário, dizendo: eu tenho uma informação que vai fazer você não perder $5.000. O primeiro grupo, que era a informação de como ganhar $5.000, a grande maioria desligou o telefone, ficou bravo. Já o segundo grupo não, a grande maioria quis saber qual era a informação que vai fazer eu não perder $5.000. Então
o Black Friday ativa também esse gatilho de uma forma muito interessante, porque ele nem sabe o que ele vai perder. Ele nem viu o preço ainda de alguma coisa que ele nem sabe o que ele quer, mas ele sabe que é só aquele dia, então ele não pode perder a chance de comprar alguma coisa pelo preço mais baixo. Então, a Black Friday ativa esse gatilho mental também, o gatilho mental da escassez. E se a gente for pensar em outros gatilhos mentais, diretamente ou indiretamente, o Black Friday, ele com certeza também de alguma forma ativa. Porque se transformou numa data mundial de compras. Então ele facilita a vida do vendedor. E um último gatilho mental, e talvez um dos mais importantes, é o gatilho mental da história, que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou contando a história do Black Friday para mostrar para você que está buscando vender mais na sua empresa que existem formas diferentes de simplesmente ter o menor preço ou os argumentos mais tradicionais de vendas. Você pode aprender a utilizar no seu negócio, em todas as áreas de vendas do seu negócio, os gatilhos mentais. Desde o seu anúncio, desde a sua forma de se comunicar com os seus clientes externos e consumidores, até a forma que você apresenta a sua proposta comercial. Muita gente gasta tempo e dinheiro para prospectar clientes, mas não dá devida atenção, por exemplo, para a etapa de fechamento de contrato. Simplesmente envia uma cotação, uma proposta, muitas vezes uma proposta sem uma história por trás, quase que um sistema automatizado, sendo que essa é a hora que mais interessa. Essa é a hora mais importante do seu negócio. A hora que o seu cliente acredita em você a ponto de tirar o dinheiro da carteira dele e colocar dentro da sua. Então, às vezes, esse é um detalhe tão importante e pouco explorado pelos pequenos empreendedores. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês. Um abraço.